que pode passar para nós muitas sugestões, muitas reflexões, a refletir sobre o caso brasileiro dentro de um contexto mundial, porque o avanço do populismo não é apenas um fenômeno brasileiro. Talvez o Brasil se tornou realmente um laboratório das direitas do populismo, mas ele faz parte de uma onda internacional, tendo entre os outros Salvini na Itália, Trump nos Estados Unidos e também alguns populistas na Europa do Leste também, que agora faz pouco também esse novo conservador britânico, que estão compartilhando uma onda de populismo de direita. Então, eu vou apresentar os nossos dois convidados. Nós teremos o professor Leonardo Avritscher, que tem uma trajetória de estudo e de pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais, e depois também uma trajetória de estudos nos Estados Unidos. Ele foi doutor em Sociologia Política pela New School for Social Research em Nova York, fez pós-doutorado depois no MIT em Boston, que é uma universidade, um centro de excelência. O professor atualmente trabalha na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele se formou, e faz parte de várias instituições nacionais e internacionais, tendo como foco de estudo questões da política. Ele também faz parte da Associação Brasileira de Ciência Política e de outras associações que ele dirige, ou também ele ou coordena como membro científico. Faz parte também do Conselho Consultivo da IPSA, que é uma importante associação de ciência política internacional, e tem uma produção bibliográfica sobre temas da democracia, da política brasileira, temas internacionais, realmente muito expressiva, fundamental, tanto que hoje realmente se tornou uma grande referência do debate sobre a democracia e sua crise no Brasil. Só para lembrar alguns dos livros que ele tem: Democracy and Public Space in Latin America, A Moralidade da Democracia, que também teve muitos prêmios, sim. Outros textos também sobre a democracia participativa e as instituições no Brasil, os desafios da participação na América Latina, que é mais recente, e livros recentes, inclusive o livro que está para sair, O Pêndulo da Democracia, que vai sair daqui a poucos tempos aqui no Brasil, onde ele vai dialogar um pouco sobre, como ele já estava falando antes, vai dialogar um pouquinho com um clássico da sociologia brasileira, que é Sérgio Buarque de Holanda, com um capítulo sobre a democracia de Sérgio Buarque de Holanda, numa perspectiva histórico-social de longo termo, longa duração, sobre a democracia brasileira. E outro grande especialista convidado é o professor Federico Finkelstein, também um professor que não precisa de muitas apresentações, por ser um professor. Ele é argentino, teve uma trajetória na Argentina e depois nos Estados Unidos, na Brown University, e depois também na New School of Social Research, em Nova York. O professor, ele tem como interesse de estudo, de pesquisa já há muitos anos, o fascismo europeu e também o autoritarismo latino-americano, numa perspectiva que ele pensa com a categoria de transatlântico. O fascismo transatlântico é uma categoria que ele elaborou alguns anos atrás, um livro que teve muito sucesso, para pensar essa relação entre o fascismo europeu e os regimes autoritários entre as duas guerras mundiais. E a partir também daquelas pesquisas sobre o fascismo que ele fez e publicou em vários livros, inclusive também livros sobre
a ditadura militar na Argentina, pois ele, hoje, nos últimos anos, publicou um livro que realmente tenta de também colocar esses dois interesses de pesquisa, o fascismo e o novo populismo de direita, dentro de uma leitura mais ampla dos dois fenômenos e também comparando fascismo, populismo e também comparando as épocas. Enfim, o professor, além de ser um pesquisador, é um historiador, ele tem também uma visibilidade, uma participação na mídia norte-americana, mas também na mídia europeia e na mídia latino-americana. Ele acompanha muito também os acontecimentos da Argentina e é colunista de vários jornais e revistas europeias, latino-americanas e americanas, só para falar algumas: Washington Post, Clarín da Argentina, Folha de São Paulo, jornais também na Itália, enfim, também um papel de opinionista sobre a política atual. E como falei, acabou de publicar, alguns tempos atrás, um livro que teve um grande sucesso internacional, Do Fascismo ao Populismo, primeira edição inglesa, segunda edição espanhola, e está para ser lançada daqui a 2 meses, mais ou menos, uma edição portuguesa. Então, para quem está interessado depois comprar esse livro, ler esse livro, vai ser traduzido também em português e vai ter um lançamento a breve. Mas eu não vou mais roubar espaço aos nossos convidados. Então, a gente resolveu que vamos ter uma meia hora no máximo para a fala de cada um, e vamos iniciar com o professor Federico Finkelstein, depois o professor Leonardo, e depois, para finalizar, nós vamos ter um debate para todos. Bueno, muchas gracias. Voy a hablar en español porque no puedo hacerlo en portugués, pero voy a hacerlo despacio y espero que me entiendan. Si no, quizás Fabio me puede ayudar. Bueno, hiper agradecido, por supuesto, con el profesor Fabio, con el profesor Horacio y con todos ustedes por haberme invitado y darme esta posibilidad de aprender tanto sobre Brasil en estos días. La pregunta que yo hago en mi trabajo es una pregunta típica de historiador, pero que es una pregunta que prácticamente todos los ciudadanos en países como Brasil o en países como Estados Unidos y tantos otros están haciendo. Es decir, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en este momento del mundo en el cual ciertas cosas que parecían normales ya no lo son? Ciertas nociones, por ejemplo, de la libertad y la democracia están cambiando. Incluso lo que se puede decir en democracia y lo que no se puede decir, y lo que se puede insultar o denigrar en democracia también ha cambiado. Es decir, estamos viendo, por supuesto, una normalización del racismo, de la homofobia, de la misoginia, y esta normalización es confirmada por votos, por lo tanto también se vuelve de alguna forma democrática. Pero la pregunta, por supuesto, es ¿qué hay de democrático, incluso cuando es votado, en, digamos, la discriminación y la intolerancia? Y esta pregunta y su respuesta, por supuesto, implican una tensión, una ambigüedad entre estos nuevos populistas que, por ejemplo, gobiernan Brasil o gobiernan países como Estados Unidos, y la democracia que los eligió. Es decir, son democráticos, pero de alguna forma disminuyen la democracia. Por supuesto, si la pregunta se hace ¿qué hay de nuevo?, la respuesta va a implicar digamos, muchas cosas nuevas, pero como historiador, digamos, parte de mi trabajo es señalar que también se presenta como continuidad. Es decir, que no solamente hay cosas de nuevo, sino que hay muchas continuidades históricas.
En este marco, por supuesto, los historiadores no pretendemos, de ninguna manera sabemos, de hecho, qué es lo que va a pasar. No pretendemos hablar del futuro, pero frente quizás al desconcierto o la falta de respuestas, creo que la historia puede empezar a dar, digamos, un cierto contexto o cierto marco de referencia para pensar qué se hizo en otros contextos cuando la democracia fue atacada de esta forma y también atacada de otras formas. En un contexto en donde, esto lo voy a decir algunas cosas que dije en el seminario y a los que estuvieron en el seminario les pido que me disculpen, pero quiero repetir algunas cosas. La primera es que esto se da en términos más concretos, quizás más provincianos, de lo que hacemos nosotros, que es tratar de explicar el mundo a partir de lo particular en general. Se ha dado una explosión de trabajos sobre los nuevos populismos. Es decir, casi que diría hay una industria de trabajos sobre el populismo. Y yo no formo parte de esto. Es decir, yo desde que tengo uso de razón, al menos de razón académica, me he dedicado a estudiar el fascismo y el populismo. Y, por supuesto, a pesar de que vivo hace casi ya 20 años en Estados Unidos, no escribí mi libro por Trump, ni pienso escribir mis próximos libros por Trump. Es decir, cuando Trump deje de ser importante, yo voy a seguir trabajando estos temas, seguramente. Y yo decía, bueno, hay una explosión de trabajos sobre el populismo, y estos trabajos comparten con su objeto de estudio un rechazo del pasado. Es decir, si en el objeto de estudio, es decir, en un Trump, o en un Bolsonaro, o en un Salvini, o en tantos otros, aparece el argumento de que nada en el pasado se relaciona con la nueva política que ellos representan y por lo tanto lo que se da con ellos es una refundación del sistema político sin ningún paradigma pasado. Este tipo de argumento que en boca de los populistas es, para decirlo en términos crudos, una mentira. Es decir, hay muchas continuidades con el pasado, incluso con el pasado político de estos personajes. O sea, que es un acto de propaganda, esta idea de refundación total luego del apocalipsis. En los estudiosos muchas veces se presenta como un acto de ignorancia histórica, es decir, no se estudia la amplia bibliografía que existe sobre estos temas. Es decir, ni yo soy el primero ni voy a ser el último que trabaje temas como el fascismo y el populismo, y en particular en América Latina hay una amplia tradición de estudios, por ejemplo en Argentina y Brasil y tantos otros países. Entonces se da muchas veces en estos trabajos digamos, el argumento de que este es un libro nuevo para explicar algo que es totalmente nuevo, cuando en realidad si estudiamos un poco la historia vemos que por un lado lo que parece nuevo no es tan nuevo y que por otro lado los autores de estos libros no han hecho bien su trabajo y no han leído la bibliografía. Es decir, existe una tradición importante de estudios sobre estos temas. Ahora bien, lo que Trump denomina la era Trump, en realidad tiene, de vuelta decía, forma parte y es un capítulo de la historia del populismo. Y sin embargo, hay algunas cosas nuevas sobre las que yo voy a hablar quizás en 5 minutos cuando termine mi exposición. Lo que no hay de nuevo es que, por supuesto, es decir, el nuevo populismo forma parte de una concepción de la democracia, que es la populista, que tiene su historia. Es decir, el populismo presenta una concepción autoritaria de la democracia, y este es uno de los argumentos centrales en mi trabajo, que por primera vez llega al poder en América Latina. Entonces, una cosa interesante para decir en Estados Unidos, o para decirle a estos estudiosos que en general se dedican a estudiar ya sea Estados Unidos o países que están al norte de Europa, es que parte de su trabajo, ahora que tienen políticos como Trump en el poder, es hacer un poco de estudios sobre América Latina y en particular de historia latinoamericana. ¿Por qué?
porque para entender lo que un populista hace en el poder hay que estudiar la historia de lo que otros populistas hicieron en el poder. Y si Trump es el primer populista que llega al poder en Estados Unidos, en América Latina tenemos una tradición de populistas en el poder. De hecho, el populismo existe hace ya más de 2 siglos, y sin embargo es en América Latina cuando por primera vez llega al poder. Y de la misma forma que es imposible, en mi opinión, estudiar la historia del comunismo sin entender la Revolución Rusa, es decir, el momento en que el comunismo llega al poder, o estudiar la historia del liberalismo sin estudiar la Revolución Francesa o la Revolución Americana, o la historia del fascismo global sin entender la llegada de Mussolini al poder o la llegada de Hitler al poder, lo mismo hay que hacer con el populismo, y esto pasa por primera vez luego del 45 en países como Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y otros. En ese marco, en mi trabajo, y quizás no voy a hablar tanto de eso porque no hay tiempo, pero en mi trabajo explico un poco cómo es esta historia, y para ponerlo en términos muy simples, más que simples, muy concretos o muy breves, yo entiendo que luego del 45 se da un contexto de cambio mundial, una ruptura, quizás como la que estamos viendo en este momento, ojalá que no, pero no, es difícil saberlo. Porque hago un paréntesis. Lo que vemos como historiadores y como ciudadanos es que en este momento hay cosas que están cambiando. El presente ya no es lo que era el pasado. Es muy difícil para nosotros entender hacia dónde vamos y la naturaleza de ese cambio, pero es claro que hay cosas que están cambiando, y muchas veces como ciudadanos esperemos que no cambien tanto y que quizás este momento de ruptura no sea un momento de ruptura tan fuerte. Pero lo que estamos viendo es que hay cosas que están cambiando. Lo mismo pasa luego de la derrota de los fascismos en el año 45. Luego de ese momento, es decir, si el mundo a grandes trazos ideológicos se dividía en 3 sismos, el socialismo, comunismo y el liberalismo, y asimismo el fascismo, 3 sismos, pasa a ser en ese momento un mundo bipolar, según el cual solamente hay 2 sismos, y ha desaparecido el ismo que se presentaba como una tercera posición o una tercera vía entre capitalismo y comunismo. Es decir, un capitalismo social, pero extremadamente nacionalista y racista. Es decir, esto que representaba el fascismo deja de existir, al menos como vía al poder. Va a existir como neofascismo o como neonazismo, pero nunca va a llegar al poder hasta ahora. Hasta los tiempos que corren, o quizás todavía no, dependiendo de cuál es la interpretación que se hace sobre lo que está pasando hoy en día en varios países. Es ese momento de cambio en donde el populismo de alguna forma deja de ser un detalle, que es ser una forma de oposición, para convertirse en una cosa distinta, una forma de hacer política para llegar al poder. Y llamativamente va a ser presentado o apropiado como forma de hacer política por gente que justamente no era populista, es decir, más bien diría eran fascistas o dictadores, o cercanos a ambos, o en distintos momentos distintas cosas. Es decir, gente como el general Perón, el líder de una junta dictatorial, de una junta militar en Argentina, un fascista, que luego del 45 descubre que, o reconoce, y yo creo que es un descubrimiento, reconoce que la dictadura o el fascismo no son formas legítimas luego del 45 para llegar o mantenerse en el poder. Poco tiempo después, y por supuesto no por influencia argentina, alguien como Vargas va a hacer el mismo reconocimiento en Brasil. Es decir, no es que Vargas va a copiarse de Perón, de ninguna manera. Simplemente va a reconocer la misma situación, y estamos frente a dictadores que deciden presentarse elecciones y convertirse en presidentes democráticos, en un contexto que es muy distinto, que es como decía, el de la derrota de los fascismos. En el caso de Perón, que es el primero, pero eso no significa tanto, lo que también es interesante es que si los fascismos clásicos, ya sea el fascismo italiano o el nazismo en Alemania, llegan al poder
a través de la democracia, por dentro de la democracia, para destruirla desde adentro y convertirla en dictadura fascista, los populistas van a hacer lo contrario. Es decir, Perón es un fascista, es el dictador, es el hombre fuerte de esa dictadura, y decide, a diferencia de los fascistas que destruyen la democracia desde adentro para crear una dictadura, Perón decide destruir la dictadura desde adentro para crear una democracia. Y llama a elecciones que vence. La vence en un momento que quizás, Perón va a decir lo mismo que Trump o Bolsonaro. Perón va a decir, hay un antes y un después de Perón. Todo lo que represento es nuevo. Pero quizás tenga un poco más de razón que los actuales, porque evidentemente es la primera vez que los populistas están en el poder. Y Perón se va a enfrentar a todo el espectro político de Argentina. Es decir, a un frente popular, una coalición que incluya a los comunistas, los conservadores, los radicales, los liberales, algunos fascistas, ¿por qué no? Es decir, todo el espectro político contra Perón, y Perón va a ganar, y el resultado de eso no va a ser una dictadura, sino que va a ser una democracia. Una democracia que no, por supuesto, no va a ser socialista, ni comunista, y tampoco liberal. Entonces lo que vemos por primera vez, y lo vamos a ver en Brasil y en otros lugares, es justamente la creación de democracias antiliberales. Democracias que intentan, de muchos sentidos, y en esto el profesor Fabio es un experto, recuperar el legado corporativo de los fascismos para, de alguna forma, democratizarlos. Entonces hay fascistas y dictadores que se democratizan, y el resultado de eso también es que la democracia presentada de esa forma se hace más autoritaria. Al menos se hace más autoritaria que las democracias constitucionales o liberales. Entonces esta es la historia de los primeros populistas que surgen de la dictadura y del fascismo en América Latina. Ahora, ese nacimiento del populismo es el comienzo de una historia muy larga, en la cual, al menos hasta ahora, cada vez los populistas tienen menos que ver con el fascismo. Y esto porque, incluso cuando surgen, intentan dejar de lado elementos centrales de la dictadura y el fascismo. Estos elementos son el racismo, la violencia política y la glorificación de la violencia, y por supuesto la dictadura. Es decir, no hay fascismo sin estos tres elementos: racismo, violencia política y su glorificación, y dictadura. Como estamos también en un ámbito de una escuela de Derecho, me gustaría mencionar todavía más brevemente, y me doy 3 minutos y termino, mencionar que el fascismo tiene una lógica, tiene una noción muy distinta a la de otros sistemas políticos e ideologías políticas de lo que es la ley y de lo que es la violencia, en suma de lo que es el poder. Porque para liberales o comunistas, a veces sin saberlo, lo que comparten es una noción weberiana del poder. Es decir, es importante tener el monopolio de la violencia para tener poder, y sin embargo ese monopolio de la violencia implica, al menos teóricamente, que no se va a ejercer la violencia. Es decir, el poder es el monopolio de la violencia sin su uso, y tienden a considerar que un alto grado de violencia implica un momento que carece o que no tiene estabilidad. E incluso a veces van a justificar la ilegalidad, pero siempre como una medida transitoria. Es decir, la ilegalidad, el uso excesivo de violencia, por ejemplo en un sistema comunista, tiene que ver con una medida transitoria, quizás de violencia revolucionaria, pero nunca se va a presentar eso como un momento de estabilidad. Y en eso comparten, digamos, por eso yo digo una noción weberiana del poder y de la violencia. Los fascistas tienen una noción antitética, es totalmente distinto. Y es importante entender esto porque después para pensar qué es fascismo y qué es populismo. En el fascismo, por supuesto, se comparte la idea, de que es necesario el monopolio de la violencia. Pero los fascistas consideran que cuando el monopolio de la violencia implica la no utilización de la violencia, se está ante un estado débil, ante un estado decadente, seguramente liberal. Entonces, el monopolio de la violencia implica su uso constante, y la noción fascista del poder entiende que ese uso constante de la violencia aumenta el poder.
Paradójicamente, entonces, el momento de estabilidad es el momento de estabilidad, es decir, para nosotros no sería estabilidad, es el momento de el constante uso de la violencia. Es decir, no hay fascismo sin violencia, y cuando la violencia, cuando se pasa el momento, digamos, históricamente de la violencia interna, se pasa a la violencia externa. Pero no hay fascismo sin violencia, porque el fascismo considera que la violencia tiene que ser utilizada o se deja de ser fascista. Esto también, por supuesto, va a implicar una noción radicalmente distinta del rol de la ley. Porque, y en esto es interesante pensar en Carl Schmitt, que distingue entre legalidad y legitimidad. Y en ese sentido, Carl Schmitt creo que interpreta bien el fascismo. Por supuesto, él está de acuerdo, y va a estar de acuerdo, eventualmente se va a convertir en nazi. Pero la idea sería que si aquellos que están en el poder cometen actos ilegales, el hecho de que tienen el poder y ejercen la violencia convierten esos actos ilegales en legítimos. Y entre legitimidad y legalidad, Schmitt y los fascistas van a elegir la legitimidad. En ese punto, lo legítimo se vuelve legal. Entonces, para entender, es importante entender esta cuestión ideológica, porque así se puede entender por qué, para los nazis, la palabra del Führer, la palabra del líder, era más importante que la ley escrita, porque era la legitimidad absoluta. En ese punto, cualquier decisión que va a tomar un juez durante el nazismo tiene que considerar no solo la ley escrita, es decir, incluso la ley nazi, sino lo que Hitler ha dicho quizás ayer, porque eso tiene un valor más importante, es una ley oral, es la legitimidad absoluta y tiene un valor más importante en su trascendencia de lo temporal que la ley escrita. Es decir, por supuesto, desde nuestra perspectiva eso es la ilegalidad total, pero no es la forma en que los fascistas lo ven. Los fascistas ven actos violentos de legitimidad o legitimados por el poder como esencialmente legales, incluso si son ilegales dentro de la ley fascista del momento. Una noción que para muchos de nosotros es aberrante, pero que tiene su teoría y que hay que entenderla para ver si estamos en un momento fascista o no. En concreto, para volver al tema principal de mi trabajo y del que yo quería hablar, está el fascismo entonces como raíz del populismo histórico, pero la historia del populismo en los últimos años, es decir, del 45 en adelante, implica un continuo distanciamiento de ese fascismo original. Porque cada vez menos el populismo en general va a elegir de vuelta la violencia, el racismo, etc. Y en esto en general se da una concordancia entre populistas de izquierda y de derecha. Es decir, en ese sentido Silvio Berlusconi, Carlos Menem o Fernando, o quién podría ser, o Cristina Kirchner concuerdan. Es decir, el racismo no es un elemento para hacer política. Yo recordaba en mi seminario que Perón una vez se denominó a sí mismo un león herbívoro o un león vegano, porque seriamente pensaba que no podía haber, para decirlo en términos schmittianos, legitimidad en la violencia. O para decirlo de otra manera, la violencia aleja a los políticos del poder. Este sería es decir, por un momento contextual, sociedades que viven la violencia, la dictadura y el racismo como algo que no es necesariamente políticamente positivo, o para decirlo en términos más crudos, que no consigue o que incluso espanta votantes, atemoriza a los votantes. Este es el marco en donde, y quiero terminar con esto, aparecen estos nuevos populismos que muchas veces son pensados como fascistas porque evidentemente están más cercanos del fascismo que todos los populismos que vinieron después del 45 hasta ahora. Es decir, porque en países como Italia, en países como Estados Unidos y también en países como Brasil, lo que vemos es políticos que no tienen ninguna cautela en presentar argumentos racistas o discriminatorios o de glorificación de la violencia o
glorificación de la dictadura, como argumentos positivos, y no solo eso, sino que ganan elecciones. Con lo cual, evidentemente, está cambiando el mundo, pero en particular si se lo ve desde estos nuevos populismos, lo que vemos es, en realidad, no vemos un círculo completo, no vemos que el populismo se reconvierte en fascismo, pero lo que vemos es que si la historia del populismo es un continuo dejar atrás, un continuo distanciamiento del fascismo, lo que vemos en estos nuevos populismos es un reacercamiento, es decir, vuelven hacia aquellos elementos que los populistas, y sobre todo los primeros populistas, habían intentado dejar atrás. En ese marco lo que vemos es estos nuevos populismos que sí se distinguen por elementos que son centrales al fascismo. Racismo, glorificación de la violencia y también glorificación de la dictadura. Para terminar, con esto no quiero decir que estamos viviendo un momento fascista, porque todo esto pasa en democracia. Pero lo que vemos es que esta propuesta para la democracia es aún más autoritaria que la de todos los populismos precedentes. Y eso es lo que un poco la historia nos da o nos deja entender, son las continuidades, pero también las novedades, y novedades que no necesariamente, por lo menos para muchos de nosotros ciudadanos, son novedades muy positivas. Todo lo contrario. Pero para terminar, la historia de los populismos, pero también la historia de los fascismos, también nos dan, creo, lecciones para entender que el hecho de que esto esté pasando no quiere decir que van a ganar. Y en general los fascismos pudieron asentarse en el poder cuando hubo un abandono de la política por parte de, digamos, la oposición. Yo mencionaba el caso de Italia, en donde hay un asesinato político, el fascismo asesina a uno de los políticos más importantes de Italia, y entonces la oposición italiana decide, por una cuestión de principios, abandonar el Parlamento. Después de ese abandono, pronto Mussolini va a declarar la dictadura. Es decir, se abandona la esfera de la política por una cuestión de ideales y se deja todo el espectro político y todo el campo político a los fascistas, que por supuesto lo utilizan para destruir la democracia. Entonces, no abandonar esferas institucionales, por supuesto aquella de la justicia, no abandonar el campo de la política, votar, defender a los medios independientes y por supuesto manifestarse digamos, en la vida pública. Cuando esto pasó, el fascismo no ganó. Cuando esto no pasó, lo que sabemos es que el fascismo no ganó. Que el fascismo ganó. Y para terminar, la historia del populismo es una forma de hacer política. Es decir, el populista de hoy puede ser fascista mañana o demócrata mañana. Y en muchos casos, si una cosa pasa o la otra, depende no de la voluntad de esos líderes, sino de lo que hacen las sociedades, ya sea para elogiarlos o resistirlos. Y quiero terminar con esto entonces. Gracias. Obrigado. Muito obrigado, Federico, essa excelente exposição, passar para nós muitas sugestões para pensar passado e presente, passado fascista, presente populista, também fazer uma ligação, mas ao mesmo tempo tentar entender quais são os elementos de continuidade e de novidade dos dois conceitos e as formas como eles se manifestam na história. Eu vou agora passar a palavra ao professor Leonardo Avritzer, também vai ter mais ou menos meia hora para fazer a sua exposição e depois nós vamos abrir para um debate com perguntas. Professor Avritzer, fala. Então, boa noite a todos e queria dizer que para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, como o Dr. Horácio colocou, o Dr. Heráclito colocou, né? Já dei uma palestra aqui uma vez que chamou Estado de Direito e Governo dos Juízes. Talvez tenha cometido um erro na hora de dar o título. Ele deveria ter sido o Estado de Direito e o Governo do Juiz, né? Mas na época ainda não sabia, né, que esse juiz, né, que hoje em dia ele é juiz, ministro, profeta, né? Estou tudo vendo, né? Acho que tudo vejo, né? Acho que teve essa frase recentemente, né? Então, para mim é um prazer estar aqui de volta na SMEC. Queria também
dizer que, para mim, saudar o professor Vladimir Spinelli, o professor Horácio, o professor Gentili, e dizer que, para mim, é um prazer compartilhar a mesa com o Frederico Finkelstein. Vou tentar falar mais sobre a crise da democracia, mas também vou tentar colocar algumas questões relativas ao populismo, especialmente o populismo de direita. Certamente é possível dizer que essa não é a primeira crise da democracia, e talvez até se nós entendermos conceitualmente democracia, ela é sempre uma forma incompleta de exercer política, né, que, na verdade, cria um certo hiato entre as suas promessas e a sua realidade, e de que esse hiato entre promessa e realidade estabelece um espaço que frequentemente gera crise de democracia. A democracia teve muitas crises exatamente por isso, pela sua plena incompletude do sufrágio no século XIX, pela incapacidade de incorporar a classe trabalhadora na primeira metade do século XX, pelos limites da representação na segunda metade do século XX, mas eu acho que nós temos agora, talvez, elementos suficientes para tentar adotar uma perspectiva diferente, né? Ou seja, existe uma crise da democracia que não está ligada simplesmente ao fato de que as promessas de democracia são relativamente incompletas ou provavelmente sempre permanecerão incompletas, mas existe uma crise da democracia que está ligada ao fato de que pessoas, especialmente lideranças políticas, questionam elementos centrais do exercício da democracia e da soberania democrática, né? Por outro lado, ou em segundo lugar, também queria apontar que essa crise da democracia ela é diferente das crises da democracia, especialmente da crise da democracia na América Latina nos anos 60 e 70, que foi uma crise muito ligada à ideia de golpe, né, que existiu no Brasil, no Uruguai, no Chile, na Argentina, mais de uma vez, em diversos países, e onde, na verdade, o golpe ele expressava um elemento conceitual, né, que a gente pode remeter até a alguns teóricos do século XVII, que era uma mudança súbita e radical da ordem político-legal, né? Então, no dia 30 de março de 1964 existiu uma ordem político-legal no Brasil, mas no dia 1º de abril já existiu uma outra ordem político-legal, expressa pelo ato institucional número 1, né, que dizia exatamente isso, né? A revolução será a fonte da legitimidade política, né? Mas não é só o Brasil, não é só a América Latina. Recentemente o David Grossman deu esse exemplo também da Grécia, né? Acordam o rei da Grécia num certo dia, alguns coronéis acordam o rei da Grécia num certo dia, em 1967, ele fala assim, chame o primeiro-ministro, e eles dizem, bom, não é preciso chamar o primeiro-ministro, porque nós o prendemos, né? Então, existe uma outra ordem político-legal. Ou 11 de setembro de 1973 no Chile, que também seria um outro exemplo. Todos esses exemplos, eles têm um elemento comum, né? O golpe significa uma ruptura súbita e radical da ordem político-legal, né? E essa ruptura súbita e radical cria uma outra ordem que existe naquele momento, a ordem anterior não existe mais, né? Seja por um decreto, seja por um ato de força, seja pelo que for. O que nós vivemos hoje na crise da democracia não é isso, né? A gente vive hoje nas crises da democracia é um processo de degradação institucional progressivo, né? Então, a gente
sabe que a democracia brasileira hoje certamente não é o que ela era em 2014, quando essa crise começou, né? E a gente sabe que ela se degradou no impeachment, ela se degradou na forma como o Estado de Direito foi erodindo nas diferentes ações da Operação Lava Jato, ela se degradou na forma do processo e na prisão do ex-presidente Lula, ela se degradou nos atos de violência política do ano passado, e ela continua o seu processo de degradação pelas ações do atual presidente Jair Bolsonaro, né? Então, nós não sabemos, igual que nós sabemos em relação a 1964, qual que é o estado da democracia, ou se nós estamos numa democracia completa, que a gente sabe que existe uma degradação institucional aqui, como existe uma degradação institucional nas Filipinas, como existe uma degradação institucional na Hungria ou em outros países, né? Então, eu diria que essa é a novidade, né? A crise da democracia não é dos golpes antidemocráticos, mas é da degradação institucional por dentro, né? Quem degrada a democracia nesse momento? Quem degrada são os seus líderes, né? Quem degrada a democracia brasileira é Jair Bolsonaro, ou Sérgio Moro, né? Ou em alguns outros momentos, o Supremo Tribunal Federal, assim como quem degrada a democracia americana é o Donald Trump, quem degrada a democracia filipina é o Duterte, ou quem degrada a democracia na Hungria é o Orbán, né? Então, são os próprios presidentes, e esses presidentes, eles degradam a democracia de diversas maneiras, né? Eu acho que isso também é uma das características dessa crise da democracia. Eles degradam porque, em primeiro lugar, eles lançam a suspeita sobre a institucionalidade democrática, né? Então, quando o Donald Trump, ainda durante as eleições de 2016, ele falou "These elections are rigged", né? O que ele estava fazendo é, de dentro, ele lançava, vamos dizer, de dentro do processo político, ele lançava suspeitas sobre a democracia, e mesmo depois que ele ganhou, ele falou, não, teve fraude sim, na eleição em que eu me tornei presidente dos Estados Unidos. Não, por acaso, Jair Bolsonaro falou alguma coisa parecida, né? Questionou durante o processo eleitoral do ano passado a lisura do processo eleitoral, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante é que a degradação se dá na medida em que esses líderes, eles operam no campo da desconfiança em relação às instituições políticas nas quais eles supostamente, né, são parte desse jogo, né? Em segundo lugar, esses líderes, eles degradam a democracia porque eles estabelecem oposições entre democracia e direitos que tensionam a estrutura da democracia, né? Então, democracia não é só um sistema de soberania popular, né? Democracia, ela é um sistema de soberania popular associado a um conjunto de direitos, né? E associado a um certo funcionamento de instituições que têm a seu cargo defender esses direitos, né? Todos esses líderes, eles questionam essa estrutura de direitos, né? Então, isso tem a ver, certamente, com populismo, né? Vou falar alguma coisa sobre isso também um pouco mais à frente, mas isso também tem a ver com o processo de degradação institucional, né? Ou seja, a aliança entre democracia e direitos, que constitui aquilo que a gente chama de democracia liberal, né? A parte dos direitos é questionada por esses líderes, né? Então, Trump questiona os direitos dos imigrantes, separa imigrantes na fronteira dos Estados Unidos, separa famílias na fronteira dos Estados Unidos, violando os direitos desses imigrantes, assim como o nosso presidente ataca a ideia de direitos humanos, né? Ou a gente, de repente, vê um governador do Rio de Janeiro dentro de um helicóptero sobrevoando uma favela com alguém atirando embaixo,
ele acha, atirando para baixo, ele acha que isso é parte do próprio exercício do poder político, né? Então, né, atirar indiscriminadamente em uma favela, né? Em todos esses casos, ou o Duterte nas Filipinas diz: eu vou precisar matar 5.000 pessoas para diminuir o tráfico de drogas no país, né? Todas essas afirmações, né, não são afirmações próprias de uma tradição que associa soberania com direitos, né? Elas são afirmações de uma tradição que quer dissociar a soberania dos direitos, né? E eu acho que essa é uma questão que é central, né? No processo de degradação institucional da democracia, é importante que existe um elemento central de todas as democracias consolidadas, que era uma estrutura estável de competição política centrada em partidos políticos, que é questionada por todos esses políticos, né? Me recordo, não chega nem a ser uma década, uma reunião em Florença de alguns cientistas políticos europeus norte-americanos que eu assisti, onde os cientistas políticos norte-americanos sustentavam o seguinte, que nenhuma democracia consolidada pode, durante uma eleição, ter uma variação muito grande no sistema de apoio aos partidos, né? Muito menos, né, que uma democracia consolidada podia admitir o surgimento de um novo partido, né? Nesse caso, discutia-se o Podemos na Espanha, e esses cientistas políticos norte-americanos, eles diziam o seguinte: a Espanha parecia uma democracia consolidada, mas não é mais, porque surgiu um terceiro partido. O problema é que se a Espanha não é uma democracia consolidada porque surgiu um terceiro partido, se a França não é uma democracia consolidada porque o segundo turno das eleições do ano passado, ou de 2 anos atrás, não tiveram nem socialistas, nem golistas nesse segundo turno. Se a Itália não é uma democracia consolidada, porque, na verdade, os 2 primeiros partidos são a Lega e o 5 Estrelas, se na situação, então, no final, a pergunta é o que é uma... E se a Inglaterra precisa de coalizão para formar governo, quando o sistema dela é chamado de sistema majoritário, então nós, no final, chegamos a uma situação no qual o sistema entrou no impasse absoluto, né? Ou seja, não existe mais democracia consolidada. Só falta agora um terceiro candidato em as eleições dos Estados Unidos. Talvez o Trump tenha sido quase isso, né? Ele foi um outsider, que primeiro derrotou o sistema das primárias, e em seguida derrotou o sistema de 2 partidos, né? Então, o que nós temos aqui é uma questão que é a crise da democracia, ela se assenta numa estrutura de desconfiança que existe nas democracias contemporâneas e que passou a atrair os cidadãos das democracias contemporâneas. Então, os cidadãos dessas democracias, eles estão... eles hoje são atraídos por pessoas completamente de fora daquilo, né, que seria, vamos dizer, um certo padrão que, durante a pós-guerra, nós nos acostumamos, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos, mas também, numa certa medida, no Brasil, até mesmo, também acho, na Argentina, ou no Chile, a considerar um padrão normal de funcionamento das democracias. Esse padrão não existe mais, né? Um artigo do New York Times, se não me engano, de ontem, ele mostrava o seguinte: o Boris Johnson, que é o novo primeiro-ministro da Inglaterra, fazendo uma corrida, né, na saída da academia, né, de cueca com um sobretudo, e ele falava assim, e o artigo do New York Times era: o que é uma liderança política nas democracias contemporâneas hoje? Ou seja, o que o jornalista do New York Times se pergunta, e nós também nos perguntamos, é por que os cidadãos das democracias contemporâneas se atraem por um Boris Johnson, por um Trump, por um Bolsonaro, por um Duterte,
por um Salvini, né? Que eram pessoas que, a princípio, no funcionamento normal das democracias do pós-guerra, pareciam ser aqueles caras que a gente falava esse não, né? Agora, o esse não é o esse sim, né? Ou seja, vale qualquer coisa desde que se vote contra o establishment político, né? Vale qualquer coisa desde que não se vote nos socialistas na França, nos socialistas gaullistas na França, nos partidos tradicionais, na maior parte das democracias contemporâneas, quando é nos partidos tradicionais, é nos políticos tradicionais desses partidos, né? Então, é o Johnson, é o Trump, e as pessoas, na verdade, onde eles constroem a sua liderança política, né? Eles constroem a sua liderança política numa ideia de questionamento do establishment político, ou questionamento da democracia, ou questionamento da estrutura de direitos, né? Então, o ponto para mim que é central nós vemos um processo radical de deslegitimação dos sistemas políticos do pós-guerra. E esse processo radical de deslegitimação vale para todos os países, né? Vimos aqui, né, com exceção talvez do PT, que mais ou menos se salvou, todos os outros partidos, né, o MDB, ou PSDB no Brasil, né, praticamente não se salvaram, ou os principais membros dos partidos políticos mais tradicionais são aqueles que são considerados aqueles que têm que ser colocados fora do poder. Portanto, a questão fundamental é a deslegitimação radical do sistema político democrático e de uma certa associação entre soberania e direito, né? A crise da democracia estaria ligada a essas duas questões. Por quê? Aí, tentando... Tá. Então, tentando fazer uma pequena associação e fazendo um disclaimer que o populismo não é o meu tema, mas, claro, me interesso cada vez mais pelo populismo devido à maneira como ele incide nessa deterioração, nessa degradação das instituições políticas. Eu acho que teriam duas questões que eu gostaria de colocar aqui em relação ao populismo, né? Ou em relação a esses líderes populistas de direita, né? Tenho aqui uma definição de populismo, um autor que eu tenho uma visão, respeito, mas tenho uma visão bastante crítica dele, mas eu, a princípio, seguiria, em parte, o Ernesto Laclau, para dizer que o populismo é uma proposta política que divide a sociedade em dois campos radicais e convoca atores, né, para retirar determinados atores do centro do campo político. Falta, evidentemente, na declaração, se certamente o populismo ele gosta dessas divisões, né? Eu acho que falta certamente muita coisa nessa definição do Ernesto Laclau, e eu acho que faltam duas questões que são fundamentais. Um é que o populismo não gosta de instituições de mediação. O populismo não gosta da intermediação, que pode ser qualquer tipo de intermediação. O populismo não gosta de mídia, o populismo não gosta de partidos, o populismo não gosta de associações da sociedade civil, ele não gosta de judiciário, o populismo é o líder populista, né? Ele não gosta de judiciário, ele não gosta de estruturas de checks and balances, né? Então, o populismo, se de fato o populismo é, como Ernesto Laclau diz, essa divisão, a ideia é de que essa divisão ela estaria acima de tudo isso que eu falei. Ela está acima da mídia, está acima da sociedade civil, ela está acima dos partidos, e não tem dúvida que esses novos líderes populistas de direita, eles operam nessa chave, né? O Trump, ele gosta de durante uma entrevista coletiva, agredir o correspondente da CNN na Casa Branca, né? O Bolsonaro ataca jornalistas específicos, né? Atacou
jornalista do estado de São Paulo no começo desse ano, atacou na semana passada a jornalista Miriam Leitão, do jornal Globo, colunista do jornal Globo, mas a ideia é o seguinte: por que a mídia ou os jornalistas incomodam o populismo? Porque eles fazem mediações. E o populismo não quer mediações. Por que os populistas atacam os partidos, né? E o Bolsonaro talvez seja um caso aí ainda mais radical do que o Trump. O Trump, ele aceita que ele é membro do Partido Republicano, que, no final, sustenta parte da sua liderança política no Congresso. O Bolsonaro atacou o seu próprio partido ainda no mês de janeiro, né? E ele prefere que as formas diretas de comunicação, que as redes sociais vão ser, permitem que ele tenha com o seu eleitorado, né? Isso também é importante, né? Esses novos populistas, eles não governam para a maioria da população, para a cidadania. Eles governam para grupos específicos, eles constituem aquilo que uma amiga minha, professora da UNB, a Flávia Biroli, chama de maioria moral, né? O populismo quer ser uma maioria moral, né? Então, o Trump não está interessado em negros nos Estados Unidos ou em imigrantes, assim como, ou em mulheres, assim como o Bolsonaro está interessado em mulheres ou em trabalhadores, né? Frequentemente, duas vezes, se não me engano, nesses últimos 6 meses, quando ele vetou o projeto de lei, ele falou: não, eu vou vetar essa lei porque essa lei beneficia os mais pobres, né? Falou isso quando ele vetou a lei sobre bagagem em companhias aéreas, né? E, se não me engano, uma outra situação. Então, a ideia é o seguinte: o populismo opera, né, em cima, assim, de uma oposição, mas ele quer reconstruir aquilo que é o Deus, né? Eu acho que talvez essa seja talvez a principal novidade desse novo populismo, né? Acho que, assim, nós, os cientistas políticos, os filósofos políticos, né? Habermas, Wagner Heller, Kay Marshall, né? Todos os do campo democrático, a gente gosta de achar que o demos é uma categoria sempre ampliável e sempre incorporável, que a democracia, na verdade, sempre opera no princípio da inclusão política. Mas, na verdade, se a gente olhar e ler alguns dos autores do período anterior, a gente vai ver que a ideia de quem é o demos, ou quem a democracia representa, é muito mais contestável, né? Eu lembro aqui um autor húngaro, o Karl Polanyi, no livro dele A Grande Transformação, falava justamente isso, né? O que o fascismo era? O fascismo era uma tentativa de redefinir o demos. O fascismo era uma tentativa de dizer que do demos alguns têm que sair, né? De que o demos não é o conjunto no sentido da inclusão política, mas ele é uma categoria redefinida. E eu acho que talvez o que mais tem em comum entre Trump, Bolsonaro, Duterte, Orbán, entre outros, é exatamente essa ideia, né? De que a democracia necessita de uma nova maioria moral, né? De que o demos da diversidade, da inclusão política de todos esses outros grupos, esse demos, na verdade, é um demos inapropriado, vamos dizer, entre aspas, né? É um novo demos. Esse demos, se existir mulheres, elas têm que voltar a ser donas de casa. Se existir imigrantes, né? O Trump fez uma afirmação sobre imigrantes há algumas semanas nos Estados Unidos. Sobre imigrantes, não, sobre 4 deputadas nos Estados Unidos, apenas uma delas não nascido no país, dizendo: vamos mandá-los de volta aos seus países de origem, né? O que significa isso? Ele quer redefinir o demos. Como o Bolsonaro fala a mesma coisa quando ele pensa a questão das mulheres, ou quando ele pensa a questão dos trabalhadores, né? Então, para tentar concluir,
opinião, o novo populismo é resultado da degradação institucional da democracia, né? Ou seja, a teoria democrática, as pessoas que operam no campo da democracia, elas a princípio assumiram que a democracia é basicamente um processo de inclusão política sem limites, né? Sem limites no bom sentido, no sentido de que o que pode ser democratizado está sempre em aberto, né? Então, a escola pode ser democratizada, as relações entre homens e mulheres podem ser democratizadas, o demos pode mudar com a incorporação de imigrantes, as relações raciais podem ser democratizadas. A crise da democracia coloca uma questão, né, que eu gostaria de lembrar um professor da New School for Social Research, já falecido, mas que influenciou muito o meu pensamento, que era o Charles Tilly. O Charles Tilly, num livro sobre democracia, ele dizia o seguinte: os cientistas políticos gostam de dizer que os Estados Unidos e a evolução progressiva da democracia é o grande modelo. Mas, para mim, o grande modelo de construção democrática é a democracia francesa. E a França, ela precisou de 150 anos para chegar a um modelo democrático depois de 1958. Ela teve evolução, novas constituições, conflito, porque, na verdade, a construção democrática é um processo muito mais contencioso que nós, os cientistas políticos, gostaríamos de admitir. Eu acho que a atual crise da democracia é justamente a comprovação de que esse processo de determinação ou de determinação de um processo de inclusão política em aberto está sendo questionado e que a democracia vai precisar reconstruir a sua legitimidade entre os cidadãos para reagir a esse ataque que ela está sofrendo do populismo de direita que pretende reconstituir a democracia de dentro, limitando a própria ideia de quem é o Deus. E agradecemos também ao professor Leonardo Witzer por esta excelente também exposição. Eu acho que as duas exposições também se complementam muito. Realmente, os dois palestrantes apresentaram muitos elementos, muitas sugestões, muitos elementos para refletir sobre a crise da democracia e o avanço de formas de populismo que não são totalmente assimiláveis assim ao fascismo clássico, mas ao mesmo tempo, como eu acho que foi bem claro na primeira, mas também na parte final da segunda exposição, tem uma ideia de destruição, deslegitimar a democracia clássica, que sempre se fundamentou sobre direitos sociais, direitos de cidadania, criação de uma cidadania quanto mais ampla e ampliada, inclusiva, e também com os partidos que tiveram esse papel fundamental de colocar as massas dentro da vida democrática da nação. Tem o caso da Itália, depois do fascismo, parece um caso muito clássico. Isso. Enfim, eu acho muito interessante, bem que fazendo um link entre as duas falas, eu acho muito claro também o que o professor Abritzer falou. Esses novos populismos de direita, eles tentam de fazer uma nova, quase um homem novo, do demos da democracia para, que também o professor Finkelstein falou, um projeto que é mais voltado pela identidade étnica, racial, que se torna como fundamento dessa nova visão da democracia,
que não é apenas simbólico, mas é também material, é uma violência simbólica material, porque a exclusão não é apenas uma exclusão simbólica, mas é uma exclusão material, porque as pessoas sofrem essa exclusão. Realmente isso volta a nossa cabeça para aqueles projetos nazistas, assim, de criação de um novo homem, o conceito de biopolítica, vamos modelar um novo homem compatível com o nosso projeto. Hoje se fala também muito em necropolítica, como a política da morte, que no fundo está ligada com a biopolítica, porque também a necropolítica é uma política de formar um novo modelo de sociedade racial, étnica, identitária, assim, uma nova comunidade que não tem mais nada a ver com as democracias tradicionais e com a sua inclusão participativa. Eu, então, vou passar a palavra ao público para um debate, assim, sugestões, comentários. Apenas eu queria fazer uma pergunta também aos nossos palestrantes sobre qual a importância do virtual nessa crise da democracia, qual a importância das redes virtuais nesta crise da democracia tradicional e no crescimento desses populismos de direita. É algo que realmente me deixa muito curioso entender um pouco qual seria essa... se tem uma ligação, se realmente as redes sociais tiveram um papel muito importante no crescimento, já que o professor Abritzer falou justamente que esses populistas utilizam sem nenhuma mediação o Twitter como elemento, como ferramenta para comunicar com o seu povo, a sua maioria moral, justamente falou. E outra coisa também que eu gostaria de perguntar, porque, no fundo, o conceito de populismo não necessariamente é negativo. Existe também uma leitura, digamos assim, entre aspas, positiva do populismo, que a gente poderia associar com o populismo de esquerda. Eu gostaria também que os dois professores pudessem falar um pouquinho sobre... A gente falou muito sobre o populismo de direita, como novo fenômeno, mas também sobre o populismo de esquerda. Se existe um populismo de esquerda, é isso que também gostaria de conhecer um pouquinho. Mas vamos abrir a palavra para o público. Boa noite. Meu nome é Adriana, eu estou no primeiro ano de doutorado da UES, em Políticas Públicas, e eu participei do seminário, do minicurso, do primeiro minicurso agora, na semana passada, e, professor Frederico, eu fiquei com uma dúvida. Eu não entendo como o nosso atual governo possa ser classificado como populista. Não entendo. É uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Se houver uma diferença entre um governo populista e um político populista, a gente, para se classificar um governo como populista, nós teríamos que ter uma ação conjunta dos parlamentares, congresso, partidos políticos e de um presidente, ou se ele conseguiria, da maneira como está acontecendo, ser fascista e populista. Essa é a primeira pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Abritz, porque eu li algumas vezes o seu livro, O Impasse da Democracia, inclusive ele me ajudou muito a passar na prova do doutorado. Sou muito grata, senhor. Eternamente grata. Então, assim, mas eu tenho uma pergunta. A primeira vez que eu li, eu vi que o senhor se posicionava com relação ao presidencialismo de coalizão. E o senhor falava que o senhor nem era contra e nem era a favor. Assim, me corrija se eu tiver entendido errado. Mas eu queria saber o que o senhor acha hoje do presidencialismo de coalizão.
porque a gente está vivendo hoje uma realidade completamente diferente da época que o senhor escreveu o livro. Assim, as suas profecias se concretizaram, né? Então, essa é a pergunta. E como é que o senhor vê a participação ou a não participação dos partidos políticos nesse processo de deslegitimação? A minha pesquisa de doutorado é sobre a organização partidária. Eu trabalho com partidos políticos também. Então, assim, essa é a pergunta. Como é que o senhor vê o sistema partidário e os partidos políticos nessa... Eu entendo que seja uma missão completa. Queria que o senhor desse a sua opinião. Posso aqui? Posso falar aqui? Queria dar os parabéns ao... Aqui. Queria dar parabéns aos professores do curso de segunda, terça e quarta. Assim, foi muito bom. Foi boa exposição do professor Federico lá na Sociologia. Né? E dizer que é um prazer o professor Leonardo estar de novo me ouvindo. Né? Primeira pergunta que sou aviso é assim: a gente tem o PMDBismo aí de novo, como pano de fundo, como o senhor colocou bem no Passo da Democracia, como um partido que vem operando no cenário, né, por trás de todos os processos. E o PMDB, agora atualmente, vem operando na construção desse fascismo novo, como está colocado pelo Bolsonaro. Né? E aí a pergunta do professor Federico é: nas discussões sobre o populismo e sobre o fascismo, como o senhor colocou muito bem nos 3 dias do mini-curso, existe também uma ação política nos países que tiveram fascismo ou populismo de direita? Houve também algum partido que viesse operando por trás e desconstruindo a lógica da democracia nos países que aconteceram o fascismo, por exemplo? A gente não vê o pessoal do PMDB falando sobre o fechamento, não nem fechamento, mas acabando com todos os conselhos de políticas públicas que não tem lei de construção, tem decretos, então são frágeis. Né? E o Bolsonaro, agora, dia 22, disse que a participação popular, a participação social atrapalha o governo. Então ele disse que o povo não tem que opinar sobre o governo dele. Né? O povo não é legítimo em opinar, em fazer suas críticas, como o professor Leonardo colocou bem, na mediação do seu governo. Né? E foi o povo que colocou ele lá. Né? Então a legitimidade aí ele tem na sua essência porque ele foi votado. Então ele desconstrói toda uma lógica de quem praticamente não votou na verdade com ele, mas que é uma boa parcela da população que está aí. E que a gente viu desde os 2 últimos do governo do PT, que veio construindo uma política social de direitos, né? Ele destruiu totalmente agora em pouco mais de 200 dias. Né? E aí eu queria porque eu achei interessante o capítulo que o senhor colocou lá, e agradecer também. Eu sou aluno do mestrado em Políticas Públicas da UES, né? O senhor coloca muito bem a questão do PMDBismo nas diversas fases da política brasileira, né? E mais uma vez a gente vê o PMDB construindo essa lógica ao largo do processo de desconstrução da democracia que está posta. Era mais ou menos isso. Obrigado. Boa noite. Eu queria perguntar ao professor Leonardo, quando ele fala da degradação institucional. Eu sou estudante de Direito
e escolhi como objeto de pesquisa, agora no final do curso, o abuso do poder religioso no processo eleitoral. Quando escolhi o tema, não imaginava que a eleição seria o que foi, do Deus acima de tudo, e etc. Então, eu queria ouvir do professor a opinião dele sobre qual tem sido, na verdade, a colaboração do poder religioso, do abuso de poder religioso nessa degradação institucional, e a opinião dele sobre se esse segmento é hoje quem detém o projeto de poder mais consistente no Brasil. Vamos fazer uma primeira respostas, porque são já 4 perguntas, e depois vamos fazer mais um bloco de perguntas. Então, Federico pode... Son todas preguntas muy importantes. La importancia de lo virtual, yo en mi libro dedico una sección a los actos, las prácticas y los efectos del populismo en el marco de este nuevo paisaje o landscape tecnológico. Y de vuelta, es decir, no es nuevo que el populismo intenta establecer una relación directa con el pueblo, salteando intermediaciones, como también mencionaba el profesor Abritzer. Y si en los primeros momentos eso era la radio, evidentemente distintos ámbitos de Internet, en particular Twitter, permiten eso de forma aún más fenomenal. Es decir, se pueden saltear las preguntas críticas del periodismo, por ejemplo, a partir de esta comunicación directa que facilita Twitter. Es decir, también incluso Twitter facilita ese momento en el cual el líder puede incluso bloquear a algunos ciudadanos para que no participen de esa discusión. En ese marco, es decir, lo primero que hay que establecer es que esos cantos de sirena de que este nuevo paisaje mediático democratiza, al menos eso tiene que ser mirado de forma muy crítica, porque lo que vemos es que en los casos de los populismos, lo que justamente permite Twitter es afianzar el autoritarismo. Es decir, esto no quiere decir que en sí mismo Twitter sea autoritario, pero que justamente este tipo de fenómenos por Internet y a través de Internet le dan una gran facilidad al líder para hacer cosas que otros líderes populistas hacían de forma diferente. Es decir, lo que pasa es que es mucho más elegante eso que echar periodistas o no aceptar periodistas en una rueda de prensa. Si ni siquiera se ve la necesidad de una rueda de prensa, bueno, es decir, o de alguna forma también convertir esas ruedas de prensa en momentos de confrontación, pero no necesariamente en momentos donde el líder de alguna forma comparte la sustancia de sus actos autoritarios, como es el caso de Trump a través de Twitter. Populismo de izquierda, históricamente, por supuesto que existe, y bueno, en mi libro hablo bastante de eso. De todas formas, a mí me parece, yo hago una diferenciación, en la edición portuguesa hablo un poco de Bolsonaro, y lo hago también partícipe de esa diferenciación. Es interesante porque esa diferenciación creo que se relaciona mucho con aquella que presentaba el profesor Abritzer. Yo uso una terminología cercanamente diferente, es decir, para mí, en general en la historia del populismo, a diferencia del fascismo, lo que se tiene en el populismo, al igual que en el liberalismo y en el socialismo, es una concepción del pueblo como demos. Mientras que el fascismo tenía una concepción del pueblo como etnos, es decir, una concepción racista del demos. O sea, ni siquiera, yo creo que coincidimos mucho, simplemente que el demos fascista es un etnos, o por lo menos incluye un etnos muy importante, y un etnos que muchas veces también incluye al mundo de lo religioso. Entonces la política tiene que ver más con una cuestión de etnia, de raza y de fe, y no solo con una cuestión de identidad política. De vuelta, cuando surge el populismo, y hasta hace poco, es decir, de Kirchner a Berlusconi, y de Vargas y Perón a Menem y Color de Melo, los populistas
comparten esa noción del pueblo como demos, es decir, no hay etnos en el populismo de derecha, neoliberal, de izquierda, etc. Mientras que en estos nuevos populismos sí vemos la reaparición o el regreso de esta noción del pueblo como etnos, que es la del fascismo. O sea, entonces sí en Trump, sí en Bolsonaro y sí en Salvini o en Orban y en tantos otros, vamos a ver que cuando hablan de pueblo, y este caso de las 4 diputadas es sintomático, cuando hablan de pueblo están pensando en una etnia en particular y en una religión en particular. En el caso de Trump, por supuesto, está pensando en americanos con antepasados europeos y de religión cristiana. Entonces esta reaparición de la fe, del ámbito de lo religioso y de la etnia implica de vuelta una dimensión distinta de ese argumento o situación más general que yo planteaba, que es estos nuevos populismos se acercan más al fascismo. Incluso esta cuestión racial y de fe está relacionada, es decir, recordemos, y yo lo recordaba en mi seminario porque hablábamos también de esta cuestión, recordemos que cuando los nazis intentan delimitar quién es alemanario y quién es judío, lo hacen a través de la fe, es decir, es judío el que no puede comprobar con un acta de bautismo que es de raza aria alemana, es decir, la forma de demostrar quién es ario es a través del bautismo cristiano. Es decir, no, esto es, digamos, esta implicación entre fe y raza ya era importante en el fascismo. La cuestión de si Brasil tiene un gobierno populista o no, de vuelta, yo lo decía así bastante en mi seminario, lo voy a repetir. Todos ustedes saben mucho más de Brasil que yo. Es decir, yo no podría discutir con un argumento a favor o en contra. Es decir, yo me considero un observador que ha aprendido mucho. Y por otra parte, como historiador, es difícil decir cuánto tiempo pasó de la victoria de Bolsonaro. Es decir, pocos meses, ¿no? O sea, se dio justo coincidiendo con el profesor Fabio, yo estaba en Brasil 3 días antes de esa victoria. O sea que pude ver lo que era Brasil antes de la victoria de Bolsonaro, por lo menos el Brasil de hace poco tiempo. Pero de vuelta, es difícil decirlo. Lo que es claro, en realidad la respuesta del historiador es mucho más fácil que la dificultad de la pregunta. Porque desde una visión histórica se dice, bueno, una vez que tenés un populista en el poder, vamos a analizar en qué consiste y qué es ese gobierno populista. Es decir, yo no parto, como historiador, no parto de las definiciones teóricas, con lo cual a mí no me interesa tanto si el gobierno de Bolsonaro o de Trump coinciden con una definición porque no la tengo. Es decir, entonces, ¿qué es o qué se reconstituye? ¿Qué hace ese populista en el poder? Ahora, lo que es cierto es que históricamente los populistas en el poder tienden a repetir el argumento de campaña, es decir, gobiernan de forma plebiscitaria en una situación de campaña constante. Y cuando decían que tenían que llegar al poder porque las élites gobernaban el país y ellos en el poder iban a permitir la liberación del pueblo y la más absoluta democracia, entendida en forma directa y plebiscitaria, una vez en el poder, prácticamente en la historia del populismo siempre pasa lo mismo. Los populistas van a explicar su falta de éxito a partir del argumento, la mentira, el argumento de que en realidad, si bien están en el poder, hay poderes mucho más poderosos que impiden el éxito de ese presidente. Entonces, en Estados Unidos es el poder profundo, en Italia de Salvini es la Unión Europea, siempre hay más poderosos que los poderosos, y eso explicaría de alguna forma su falta de éxito. Entonces, el argumento es circular y solo persiste en la medida en que los seguidores sigan creyendo en ese argumento circular, en esa ficción, en esa mentira. Por último, la cuestión del decreto también tiene que ver con la lógica plebiscitaria, es decir, y yo mencionaba esto hacia el final de mi charla, es decir, lo que importa es la legitimidad, no la legalidad. Entonces, si el líder habla y dice y piensa lo que quiere el pueblo, ¿qué importa la legalidad de una aprobación parlamentaria cuando en realidad se trata de una situación de emergencia constante en la cual
el líder tiene que actuar en nombre del pueblo y si el Parlamento no está de acuerdo, es legítimo usar decretos. La mejor anécdota de esto, yo también la mencioné en mi seminario, es cuando en el gobierno de Cristina Kirchner y también en el de Néstor Kirchner, ellos tenían mayoría parlamentaria y sin embargo tienen el récord de decretos en la historia de la presidencia argentina. Y yo pensaba, ¿por qué no usar el Parlamento dado que tienen mayoría y dado que el partido peronista no es un partido muy de debatir mucho? Se acepta la voluntad del líder. Y sin embargo, quizás los días o las semanas que el debate o la aprobación parlamentaria podía llevar eran demasiado por la baja tolerancia por las instituciones que tienen los populistas. Entonces, incluso con mayoría parlamentaria, se pasaban decretos de necesidad y urgencia. São perguntas muito interessantes realmente, eu vou tentar responder um pouco. Essa questão do virtual, acho que sim, que tem uma relação. Na verdade, eu acho assim, que nós poderíamos dizer que cada uma das revoluções tecnológicas, elas criaram conflitos políticos importantes e que essa revolução tecnológica não seria diferente, né? A própria descoberta da imprensa levou à reforma protestante, às guerras europeias, o rádio foi fundamental na ascensão do nazismo e as redes sociais são centrais nesses novos regimes populistas. Eu acho que, na verdade, existe uma questão que as revoluções tecnológicas são apropriadas de forma privada por grupos, vamos dizer, que tenham forte inserção no poder, antes que elas se democratizem. E quando elas se democratizam, eventualmente elas são, de fato, importantes, mas eu acho que a gente tem que reconhecer, especialmente uma certa literatura da década passada, exagerou fortemente as características democratizantes da internet, né? Pensando que isso seria suficiente para, na verdade, aprofundar a democracia, quando a gente hoje tem condições de fazer uma análise muito mais realista e também uma análise muito mais pessimista. Existe essa questão do populismo de esquerda, né? A Chantal Mouffe acabou de publicar um livro por um populismo de esquerda, né? Comprei semana passada em Buenos Aires. E a ideia a questão é que o populismo de esquerda, ele considera que existe uma relação entre soberania e determinadas agendas substantivas, né? Vamos dizer, isso na verdade seria a característica central que associa as diferentes formas de populismo, né? Então, se você olhar o livro da Chantal Mouffe, a questão fundamental é a desigualdade que o neoliberalismo produziu, a deslegitimação do sistema político, e você precisa dar uma resposta para isso por uma via popular, e essa via é o populismo, né? O que falta? Falta justamente essa discussão das mediações, né? Ou seja, a rejeição das mediações, seja partidos, seja associações voluntárias, seja mídia, ou até algumas liberdades, é uma característica comum entre o populismo de direita e o populismo de esquerda. Então, o que o populismo de esquerda faz? Ele coloca uma agenda talvez mais progressista, né? O que, no entanto, pelo menos na minha opinião, não me convence que ele seria uma forma mais democrática, né? Acho que todos os populismos têm um problema com a democracia, porque ele tem um problema com as formas de mediação e com as estruturas de direito que são inerentes à prática democrática. Mas as agendas, de fato, são muito diferentes, né? Bom, fico feliz que meu livro tenha te ajudado no seu doutorado. Eu não sei se eu fiz profecias, se as minhas profecias se realizaram. Eu acho que os meus piores pesadelos se tornaram reais. É bem diferente, na verdade, né? Assim, que eu escrevi no Paz e Democracia, que mantidos determinados padrões da involução política brasileira, nós teríamos sérios problemas com a nossa democracia, né? Infelizmente, eu acertei, né? Mas não foram profecias. O que eu vejo em relação ao presidencialismo de coalizão é assim,
é muito difícil governar o Brasil sem coalizão. O Brasil é um país completamente heterogêneo, com um sistema político proporcional que existe desde os anos 30 e provavelmente não vai mudar, e esse sistema político proporcional fragmenta a representação política. Isso existiu na primeira experiência democrática, continua existindo na experiência democrática e vai continuar existindo. Então, o problema é como governar o Brasil, dado esse nível de fragmentação política, né? E a resposta do presidencialismo de coalizão era: você precisa fazer fortes coalizões no Congresso, senão você não consegue estabilizar a governabilidade. Os 6 ou 7 primeiros meses do governo Bolsonaro mostram isso, né? Bolsonaro perdeu coisas extremamente importantes no Congresso, o Congresso assumiu uma agenda dele, e o Bolsonaro, se não conseguir, de fato, se sustentar no Congresso, ele pode cair em qualquer momento. Porque, a verdade, o Congresso brasileiro derrubou presidentes. Derrubou muitos, né? E o Bolsonaro pode ser mais um, né? O presidencialismo de coalizão no Brasil é visto muito só sobre a forma do toma lá da cá, que no final era a narrativa da Operação Lava Jato. Você ainda vê hoje o Sérgio Moro falando a mesma coisa. O Brasil, você não pode negociar com o Congresso, porque se você negociar com o Congresso, vão existir focos de corrupção. Essa, na verdade, é uma possibilidade, né? Você vê, o próprio sistema português, conhecido como geringonça, né? Mas é um sistema no qual existe coalizão, no qual alguns partidos de coalizão nem ao menos cargos no governo têm. Portanto, as formas da coalizão não são unicamente aquelas que existiram na Nova República até o impeachment da ex-presidente Dilma. Não parece que essa forma que o Bolsonaro colocou como alternativa estabilize muito o governo. Pelo contrário, o governo dele é um governo, assim, a pergunta é: qual é a crise da semana? Quando a pergunta não é qual é a crise da semana, é qual a crise do dia, né? Porque teve semanas com diversas crises, dia após dia, diferentes, porque ele é criativo, né? Ele, inclusive, é o principal provocador das crises no seu próprio governo. Para isso também, claro, ele conta com a ajuda valiosa dos filhos, né? Então, quando ele está um pouco mais estável, tem um filho que nas redes sociais coloca alguma coisa que desestabiliza o governo dele, né? Então, provavelmente, se o Congresso brasileiro recuperar um pouco a sua legitimidade, algo que é possível, que a princípio eu acho que aconteceu nesse último semestre, a gente deve, em algum momento, voltar a discutir coalizão no Brasil, né? O PMDBismo, né? Não, o meu argumento do PMDBismo, a alternativa é de entrar numa polêmica com um amigo, filósofo, que é o Marcos Nobre, né? Que, na verdade, cunhou o termo, né? PMDBismo. E que na verdade ele diz o seguinte: o PMDBismo o que é o PMDB? O PMDB é um partido que esteve 3 vezes na presidência do Brasil desde a redemocratização, sem nenhuma vez ter sido eleito, né? Esteve com Sarney, esteve com Itamar Franco e esteve com Temer. Nunca ganhou nenhuma eleição para presidente. E que, na verdade, se especializou em criar bases políticas locais, né? E a partir das bases políticas locais ter forte representação no Congresso Nacional e negociar essa representação com os governos, porque eles estavam na coalizão, né? Isso é o PMDBismo. Mas o PMDBismo não é só isso, né? Qual foi a minha polêmica com o Marcos Nobre? Eu mostro para ele o seguinte: o PMDB permitiu uma coisa extremamente importante no Brasil, que foi o seguinte: ele permitiu que cada um dos governos eleitos implantasse sua agenda com apoio do Congresso Nacional. Não é? Fernando Henrique estabilizou a moeda com apoio do PMDB no Congresso Nacional. O Lula implantou as políticas sociais dele com apoio do PMDB no Congresso Nacional. Portanto, o PMDB não era só a análise do Marcos Nobre
é muito ligado, o PMDBismo é muito ligado à ideia da crítica a todo custo ao presidencialismo de coalizão. O fato que existiu soberania popular democrática no Brasil e que agendas fundamentais para a população foram implantadas democraticamente nesse período, vamos dizer, que se encerrou, ou em 2016 ou em 2018, foi fundamental. Logo, o PMDBismo não é simplesmente um fenômeno negativo, né? Agora, o que aconteceu? O PMDBismo acabou. Quando? Quando o PMDB resolveu ter um projeto de poder, que foi, vamos dizer, a grande contribuição do Michel Temer à democracia brasileira. O que aconteceu? O PMDBismo foi derrotado e a população não quer mais, pelo menos nesse momento, né? Ele perdeu metade das cadeiras dele no Congresso Nacional, logo, ele foi um dos grandes derrotados da eleição do ano passado. Eu não vejo por que o PMDBismo estaria voltando nessas condições, né? O Brasil, ele vai ter que rediscutir as condições da coalizão, da relação do Congresso, né? Em outras bases, realmente assim, né? A população brasileira deu recados muito claros que não queria mais sistema político. Provavelmente deu recados claros na direção errada, né? Assim, a crítica ao problema do presidencialismo de coalizão ou da forma como o Brasil foi governado, o que foi? Colocar um indivíduo sem nenhuma capacidade de governar para tentar comprovar na presidência, através de mensagens na internet, que ele realmente não tem essa capacidade de governar, né? Isso que é o governo Bolsonaro, né? Então, no texto, a crítica não gerou nenhuma solução produtiva, né? Eu estou publicando um livro novo que eu tenho um capítulo sobre religião. E esse capítulo sobre religião tenta mostrar o seguinte: o Brasil teve uma forma muito específica de catolicismo. O Brasil teve o que a gente poderia chamar de um catolicismo público e talvez cordial, né, parodiando aí também o próprio Sérgio Buarque de Holanda. Ou seja, a Igreja Católica ela não era uma instituição de demarcação, né, de posições. Ela, na verdade, ela tentava ser a religião de todos, não é? O catolicismo brasileiro operou com essa ideia. Todos somos católicos, né? O país não tem grandes demarcações e o catolicismo é a forma geral da religião. O neopentecostalismo vem para questionar isso. Ele é uma concepção religiosa de demarcação. Mais do que isso, né? Ele traz, entre outras coisas, ele traz a própria ideia da demonização, né? Os neopentecostais são fundamentais para a demonização do Partido dos Trabalhadores, ou da ideia de esquerda, ou da ideia de família pluralista, né? Eles são a base no qual tudo isso é feito. E sem eles, o Jair Bolsonaro não teria ganho as eleições. Agora, o fato é, o Bolsonaro não os colocou no poder. Ele preferiu outros aliados. O mercado e as Forças Armadas, né? Olha para os ministérios do Jair Bolsonaro, onde estão os evangélicos? Nenhum, né? Assim, ele né, Damares, né? No ministério absolutamente irrelevante, não é? Eles não estão em nenhum lugar, não estão no MEC, tentaram estar no MEC, né? Tentaram estar em lugares onde eles poderiam influenciar, eles não estão em nenhum desses lugares. Logo, existe uma tensão entre o bolsonarismo e a concepção dos neopentecostais. Eles, na verdade, eles estão mais afastados da política agora do que durante o processo eleitoral. Então, não sei se existe esse poder religioso ou se existem agendas religiosas que os neopentecostais querem fazer. E se for isso, existe uma continuidade, porque eles já faziam isso no governo Lula, já faziam isso no governo Dilma e Temer, e estão fazendo isso também, que eles querem algumas legislações, né, que reforcem eles como igreja, seja no Congresso Nacional, seja em relação às suas bases. Eu acho que é isso que eles fizeram nos últimos anos e continuam fazendo. Eles não chegaram ao centro do poder. Logo, o desgaste do Bolsonaro não é deles, é muito mais, por exemplo, olha as Forças Armadas. Olha o desgaste que o Bolsonaro produziu para as Forças Armadas. Não existe isso em relação ao neopentecostalismo, né? Por quê? Porque eles não chegaram ao centro do poder.
Vamos com a segunda rodada de perguntas.